I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. Vou diminuindo aqui, vou ver se vai dar certo, né? Mas, enfim, estamos gravando, estamos ao vivo não estamos, mas estamos gravando. Ao vivo, pero no mucho. Ao vivo, pero no mucho. Dá um fade na música aqui e braca. Podemos começar aí o segundo episódio de review Chegamos nele, cara. Chegamos nele. The Last of Us, a série da HBO, episódio 2, Infectados. Eu sou Petrambá e braca, eu nunca mais quero beijar. Pô, cara, beijar você pode, só tem que tomar cuidado com a boca, cara, que você vai beijar. É só isso. Ou quem vai te beijar? Exatamente, tanto que, né, só pra quem não sabe, eu sou Léo Braca e graças ao episódio 2 eu descobri que misturar micareta com fungo pode ser um negócio muito perigoso. Ai. É isso, pra gente começar aqui, a gente vai falar, primeiro sem spoilers, né, do episódio 2 da série de The Last of Us. E nossa opinião rapidinha, né, sobre o episódio e algumas erratas do primeiro episódio. E aí a gente vai corrigindo algumas coisas que a gente falou merda, porque a gente vai sempre falar merda. Sim, porque muitas das coisas aqui é a nossa opinião e também a gente procura trazer dados e fatos científicos, mas tem hora que na hora do calor do momento dá uma escorregada e tá tudo certo. É isso. Pra começar, Braca, o que você achou do segundo episódio de Infectados? Mano, Last of Us ladrão infectou meu coração, cara. É isso. Mais um episódio 10 de 10, mostrando que dá pra fazer tudo e mais um pouco em menos de 1 hora. Cara, eu achei que foi um episódio muito bom. Ele foi muito... Você sabe que um negócio é muito bom, assim, quando você vê e você vai ver a timeline assim e já tá acabando o episódio, você fala assim, mas como assim? Tem 5 minutos que o episódio começou. Então, assim, e eu tô tentando muito assistir, fazendo exercício de desligar o que eu sei do jogo, o que eu sei da história, o que eu sei de tudo, e tentar prestar atenção na série, mesmo como se fosse um produto original. E, cara, que belo episódio, sabe? Foi muito bom, velho. Foi muito bom, deu medo, deu nojo, deu sentir coisas, sabe? Sim, cara, pra mim essa é a melhor parte da série até agora. Como é que ela vai evocar os sentimentos da história original do jogo, mas traduzindo para um ambiente audiovisual para você sentir aquela essência. Então você sente tudo isso, você sente medo, você sente terror, você fica tenso, sabe? Tem momentos de aquecer o coração, que sobe aquela lagriminha assim no canto do olho, e você pensa, cara, estão plantando coisas para um futuro próximo que vai fazer o coração da galera explodir, e as cabeças também. Enfim, é tudo misturado, assim. Outra coisa... Eu confesso que eu faço o mesmo exercício que você de desligar. Tem hora que dá, tem hora que não dá, mas... E assim, eu acho que nos próximos episódios eu vou conseguir mais, porque eu não joguei o jogo, né? Eu joguei o jogo mais ou menos ali até o que vai acontecer no próximo episódio, mais ou menos, assim. Então, eu acho que eu vou conseguir melhor depois. Apesar de que eu estou jogando o jogo, né? Eu comecei a jogar em live, estou subindo os vídeos pro meu canal, então quem quiser ver, me seguir na Twitch pra ver quando vai ter live, e meu canal no YouTube, que é tudo Petrambá. Então... Cola lá que tá maravilhoso. Ver o Pepeco jogando Last of Us. E, cara, você tentando ser furtivo e desistindo e falando, senta o dedo nessa porra. Eu não sei, eu não sei ser furtivo. Quase nunca eu consigo. E aí foi muito bom o clipe, né, que eu fiz, que eu não sei ser furtivo, e eu meti 4 headshots seguidos, assim. Foi lindo. Pois você não é furtivo, mas você é o rei do headshot, né?
Olha aí. Aí, ó, cada um passa com o que tem. Vamos ver até quanto vai durar isso. Bom, você colocou lá na nossa pauta, brilhantemente feita, uma errata que a gente errou sobre o Gustavo Santolaja. Isso é o nome dele. Fica mais fácil quando você vê uma entrevista com ele e ele falando o próprio nome. Gustavo Santolaja. Gustavo Santaolalla. Então, esse argentino maravilhoso, a gente falou que ele tinha ganhado o Oscar por Diário de Motocicleta. Na verdade, ele fez essa música, fez um sucesso danado, a trilha sonora, mas ele não ganhou um Oscar. Ele levou 2. Aí, ó. Levou 2. A Argentina tá muito na nossa frente, né? Se for ver. Muito, muito. É porque, cara, o cinema nacional tem que aprender o seguinte, cara. Chama o Gilberto Gil pra fazer uma trilha sonora de filme. Chama um Caetano. Pô, vamos, né? Reúne, enfim, tem muito músico bom pra fazer trilha sonora e a galera devia experimentar. Mas o Gustavo, cara, ele ganhou 2 Oscars seguidos por 2 trilhas que ele fez. Uma por Babel e outra por Brokeback Mountain. Brokeback Mountain veio primeiro em 2005, e aí, consequentemente, ele ganhou no Oscar de 2006. E aí ele fez a trilha de Babel em 2006 e, consequentemente, ganhou de novo no Oscar de 2007. 2 filmaços, tá? Inclusive, fica aí. A coisa com homens muito bonitos nos 2 filmes. Exatamente. Fica a dica. Se deleite com as trilhas do nosso Gustavão da Massa. E é rata feita, Pepeco. É isso. Então vamos agora discutir o episódio. A gente, logo depois desse primeiro bloco de introduções e nossa opinião sobre o episódio sem spoilers, a gente vai pro bloco que é de detalhes técnicos, curiosidades e tudo mais, e a gente às vezes solta um spoiler ou outro. Então, se você não viu o episódio ainda, para por aqui, vê o episódio, depois volta, ou então assiste sem sua conta e risco, porque eu, por exemplo, não ligo muito pra spoiler, mas tem gente que liga muito e prefere não ouvir e tudo mais. Então, a partir de agora com spoilers. Isso aí, ó. Você está no limite da zona de spoiler. Se quiser adentrar, tem muitos detalhes técnicos que não tem, mas fica a dica aí para que, enfim, a gente não quer atrapalhar a experiência de ninguém. Isso. Para melhorar, inclusive. Aí, aqui no vídeo, a gente já tá passando algumas cenas do trailer do episódio 2 e a gente vai discutindo aí algumas coisas do episódio. Então, vamos lá. Que episódio, né, cara? Foi escrito por Craig Mazin e Neil Druckmann, como acho que todos os episódios vão ter o crédito de roteiro para os dois. A direção deste episódio é do Neil Druckmann, que é o diretor dos 2 jogos de The Last of Us, é diretor também do Uncharted 4, e ele dirigiu algumas coisas de The Last of Us, animação, alguma coisa assim. Essa foi a primeira direção live action do Neil Druckmann. Posso dizer que começou muito bem, porque, começou direito. Teve uma certa polêmica entre os fãs, alguns gostaram, outros não gostaram muito e tal. Tem muita gente que não gosta muito dele, da pessoa, Neil Druckmann. Mas eu achei uma ótima direção, eu gostei muito, assim. O episódio... Gostei, eu entendo as pessoas que criticam o Neil Druckmann, assim, até... Por outras coisas, né? Por outras coisas, sim. Especialmente mercado de videogame, leis trabalhistas... Sim, o crunch... Exploração de um mercado que não tem um sindicato, mas... Sim. Quando a gente fizer um review sobre capitalismo e mercado trabalhista, a gente pode falar disso. Isso. O episódio tá com 9.4 no IMDb de 10 e no Rotten Tomatoes tá com 95% de aprovação de novo, pé na porta, né? Mais uma vez, a gente só utiliza esses números aqui como uma base para mostrar o que as pessoas estão achando. A gente não leva isso em consideração no sentido de uma coisa é boa ou ruim por causa da nota dela, principalmente no Rotten Tomatoes. O que eu acho legal desse tipo de site, com esse tipo de dado, ou placar, ou score, que você quiser chamar, é porque o que acontece? Tem coisas muito escrotas que acontecem de vir uma galera e dar bash. Que é o review bomb, né? Exatamente. E como a gente está falando de uma comunidade que isso... Nossa senhora. E andar para frente é quase um sinônimo. Sim, só para explicar para quem não conhece, não sabe, review bomb é quando uma obra, uma coisa, um produto
digamos assim, já tem muito hate até antes do lançamento. Muita gente corre nesses sites, nessas coisas que avaliam essas obras e fazem um review bomb, que às vezes você nem ter experimentado a obra, vai lá dar uma nota ruim e falar mal da parada porque eles têm algum hate por causa de racismo, homofobia, xenofobia, etc, né? Todas essas coisas. Os motivos são escrotos e a galera decide lá fazer a coisa afundar. Isso, e The Last of Us teve muito isso no jogo 2, né? Porque o jogo vazou o plot, vazou muita coisa do jogo antes. Então, antes do jogo lançar, já tinha muito review bomb em todos os lugares por causa do plot do jogo. Então, isso aconteceu, mas na série isso não tá acontecendo, até agora, pelo menos. E é isso, assim, isso acontece muito, então por isso que a gente usa esses números mais ou menos como um termômetro e com contexto também, sabendo se teve review bom, se não teve. Então a gente sempre vai trazer isso em relacionado a essas notas. Eu sempre imagino que vai ter uma galera fazendo bash, hate, assim, sempre. Sempre. Ainda mais, sempre. Cara, ainda mais videogame que no mundo que a gente... cultura pop hoje tem um fandom muito tóxico. A Isso. realidade é essa. Então, ainda assim, mais hoje em dia em que as pessoas têm... odeiam as coisas fortemente por coisas muito imbecis, assim. Então... É o esporte preferido do fandom, assim. Eles amam odiar. Exatamente. Então, e aí a gente começa a entender o seguinte, cara, já que essa galera ama odiar, vem um monte de gente de um lado, aí fica meio lado B, lado A, sabe? Sim, então, vem o lado B querendo jogar pra baixo, porque sim, porque odeia, nananã, por motivos, às vezes, muitas vezes muito escroto. Sim. E tem a galera que chega lá e fala, não, eu realmente gostei, eu realmente isso, que é uma coisa mais saudável, e aí você tem essa balança. Aí dá pra balancear. Então, esse segundo episódio, uma coisa muito legal é que ele teve o maior crescimento de audiência da história da HBO a partir do primeiro episódio, né? Então, assim, um crescimento de episódio 1 para episódio 2, esse foi o maior da história da HBO, o que é algo, né, bem grande, assim, na verdade. E o quanto cresceu, Pepeco? Foi um crescimento de... Esse episódio teve audiência dele na transmissão, né? Porque isso vai aumentando com o tempo, né? Porque cauda longa, etc. Mas o episódio 1 teve 4,7 milhões de audiência. Aí acho que é só conta dos Estados Unidos. E o segundo episódio teve 5,7 milhões. Um crescimento de 1 milhão de... Show, 1 milhão a mais. De vintes, né? Que não é ouvintes, mas é vintes. Eu esqueci o nome para vídeo. O prólogo, e aí a gente... agora assim, o prólogo ele começa... Ele se passa 2 dias antes dos eventos do primeiro episódio. Ou seja, o primeiro episódio acho que é 26 de setembro e o prólogo acontece no dia 24 de setembro. Ou seja, em 2 dias o mundo acabou. E é muito legal, assim, mais ou menos 3, né? Porque episódio, né? O padrãozinho de ter um flashback inédito. Sim, a gente vai falar bastante disso. Na cena do beijo, do malfadado beijo, que foi muito polêmico entre, pelo menos, alguns fãs que eu conversei. A gente ouve uma música do segundo jogo, misturada na trilha, que é a música Allow It to Be Happy. E essa música também é a música que encerra o episódio. Então, muito legal aí pra quem, né, jogou, conhece, gosta das trilhas e tal. Tem uma cena do jogo passando a fita no tornozelo da Tess, que é uma referência muito direta do jogo de como você recupera ponto de vida, né? Você passa as bandages lá. Isso. Inclusive, aparentemente eles usaram o mesmo sound effect do jogo. Um pouquinho, assim, dá pra ouvir um pouquinho do sound effect de você passando as fitinhas no jogo. Tanto que quando eu tava assistindo o episódio foi igual o Doug lá no Up, sabe? Tipo, esquilo. Você escuta o barulhinho, você... Opa, esse eu conheço. Que é o meme do Leonardo DiCaprio também, de apontando pra televisão no Era Uma Vez em Hollywood. Exatamente. Rolou exatamente isso, cara. Aí, a gente tem o easter egg do... Meu Deus, como é que chama? Do isqueiro. Eu parei de prestar atenção aqui porque no nosso vídeo, pra quem tá ouvindo o podcast, provavelmente eu vou cortar isso, mas no nosso vídeo a gente fica passando algumas cenas e a cena tava travada. Mas já rolou de consertar aqui.
O isqueiro que a Tess usa pra botar fogo lá no negócio, eles fizeram uma referência a Uncharted. É o isqueiro do Sandrake no Uncharted 4. É o mesmo isqueiro, o mesmo modelo e tal. Depois eles postaram ele de pertinho, assim, que dá pra ver. Muito legal, assim, a forma como eles vão colocando algumas coisas da Naughty Dog, né? Como um todo. Sim. E outras... Inclusive, fala aí, Não, pode falar. E outros easter eggs. O jogo tem um easter egg de Uncharted que eu acho maravilhoso. Vamos ver se eles vão fazer. Eu acho que não. Se fizer, eu vou ficar muito feliz. O jogo 1? Que é quando eles estão passando por uma cidade e aí eles têm que escapar da milícia lá da cidade, que não é Fedra, é uns outros caras e tal, que dominaram e pegaram os equipamentos da Fedra. Uhum. E eles passam por uma loja de brinquedo e aí tem o jogo de tabuleiro do Uncharted 3. Que sensacional. E aí você Eles vê lá, colocam muito videogame, né? Acho que no 2 é que tem um monte de PlayStation 3 espalhado. Você acha um monte de PlayStation 3, né? cara, legal demais, assim. E só uma última nota antes da gente seguir. Que isqueirinho merda, hein, Sam? Puta merda. Oh, não, mas, cara, assim, eu já fui fumante, eu sei que eu já usei isqueiro Zippo, né? Que é esse. É uma bosta, sempre. Sempre é uma bosta. Quando tá acabando, então, pelo amor de Deus, né? Nossa, desesperador. Ali, curva dramática ali, foi assim, nu. E aí, uma última curiosidade: quando o Clicker ataca o Joe, ele solta o rifle. Ele tá com o rifle do que ele pegou do soldado do final do episódio 1. Ele solta o rifle, né? Por quê? Capitão Nascimento ensinou isso no primeiro Tropa de Elite, que é, cadê a porra da bandoleira? E é literalmente 20 anos 20 anos, literalmente 20 anos de curso. E Joel, até hoje... não põe a porra da bandoleira. Porra, companheiro seu vai cair no chão, você vai fazer o quê com ele? Vai enfiar no cu? Não vai enfiar no cu, porra. Põe a porra da bandoleira, Joel. E aí, mas assim... Toma uma fungada no rabo e... E aí é interessante que isso eu acho aí um detalhe que eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa, que é, ele não tava com a bandoleira, aí rola o ataque, não sei o quê, e logo depois que eles resolvem ali o problema, ele pega o rifle e aí ele põe a bandoleira, e aí ele fica certo, sacou? Então... Ele aprender do jeito que causa dois sofrimentos, né? Ou seja, o personagem vai aprendendo, sacou? Isso é muito legal de ter. Né? Bom, aí terminamos nossas curiosidades, vamos pro roteiro, né? Vamos pro episódio e falamos aí de cada pedacinho do que acontece no episódio 2, Infectados. Isso aí. Eu vou até... Não vou deixar rolando essas mesmas cenas aí. Então, Braca, fale um pouquinho do início aí do episódio, do prólogo que você começou a falar. Bom, cara, primeira coisa, né? Assim como o primeiro episódio começou com uma cena inédita de um flashback, e dessa vez do primeiro episódio foi um flashback bem distante, né? Nos anos 60 e tal. Dessa vez, igual você falou, a gente volta pro dia 24 de setembro de 2003, ou seja, 2 dias antes de tudo começar a acabar lá nos Estados Unidos. E aí já tem uma ligação com uma cena do primeiro, que é quando todo mundo acorda, né, a Sarah, o Joel, depois chega o Tommy e tal para tomar café. Tá rolando uma notícia no rádio falando de um acontecimento em Jacarta, tanto que eles até brincam. Numa fábrica de farinha. Aí fala, Jacarta é um país asiático, não sei o quê. Aí a Sarah corrige todo mundo falando, isso... seus burros, só te interromper. É a capital da Indonésia. Isso, e aí é uma coisa legal que a gente não falou, que por ser situado em 2003, a gente tá perto ali, né, do 11 de setembro de 2001, então o Joe e o Tommy, eles perguntam se Jacarta é no Oriente Médio. Então, assim, você vê isso e até que tem uma outra cena depois que a Sarah fala, eles são terroristas e tal, e é uma coisa relacionada a isso, né, do preconceito contra as pessoas do Oriente Médio por causa do 11 de setembro, era muito em voga. E a gente lembra disso até porque na escola, na sala de aula, tem a foto do George Bush, né? Exatamente. Então, a gente ajuda a situar mais a época também. Total. E aí, cara, a gente percebe que a gente está em Jacarta, né? Como a Sarah já tinha falado, capital da Indonésia. E aí você vê a movimentação dos militares entrando no restaurante. A senhorinha comendo lá, tranquila. Tranquilo, você vê que o prato dela é saudável, saladinha, pai. Com uma carne, não tem farinha no prato dela, sabe? Não tem farinha. Falou, olha, aí os caras chegam e falam, pode acompanhar a gente
por gentileza, né? E Então, lembrando que a Indonésia é um país que é governado por uma ditadura, tá? Então, por isso que quando entram os militares, ela já e vai em direção a ela, o ela já fica restaurante assim, inteiro, né? isso, todo mundo para assim Já fica tenso. e ela fala, tanto que ela pergunta no carro, né, depois assim, o que vocês vão fazer comigo? Por que eu tô sendo presa, né? E até ajuda a situar isso um pouco. E aí os caras falam, né? Não, você não está sendo presa, você está sendo requisitada para resolver uma situação. E aí eles Isso. levam ela para um lugar onde aí eles, né, vão explicando a situação. Isso. Aí ela é levada para um laboratório, porque ela é a doutora tal que é Ela é muito. especialista. Ela é especialista em micologia, sei lá, eu esqueci o nome certo, mas é um negócio que estuda fungo mesmo. E ela chega uma moça e fala assim: olha aí. Ela manda ela olhar no microscópio. Aí ela pergunta: mas por que você colocou esse vidrinho, o negócio do microscópio com esse produto aqui? Aí ela falou assim: porque isso foi tirado de um ser humano. Aí ela fala assim: Não é possível. porra é essa? Por quê? Aí a gente liga, né, com o prólogo do primeiro, daquela discussão sobre o fungo sobreviver no corpo humano. E ela fala: não, mas isso não é possível, não sei o quê. Aí eu, assim, vem cá pra você ver um negócio. E aí ela é levada para uma sala, tipo um IML, onde tem um cadáver de uma mulher. E aí ela já tá de roupinha de. Aquelas roupinhas de biohazard, né? Exatamente. Para não contaminar. Pra não contaminar. Que a gente. Pra mim, tá muito impregnado na minha cabeça ET. O extraterrestre. Pra mim, cara, aquele filme Contágio, tá ligado? Contágio. Assim, eu lembro muito de ET com essas roupas. Não, E aí, total. a gente vê um corpo numa maca, num negócio, uma coisa meu Deus, que corta a pessoa? Eu esqueço o nome. Fazer. É mesmo autópsia, né? Autópsia, Tem isso. lá, tem todo o equipamento lá, bisturi, E alicate, aí, é maçarico, essas legal que coisas. a atriz, e muito boa atriz, vou tentar achar o nome dela, cara, a cara de fudeu dela já é muito grande, sacou? Cara, e eu adoro a interpretação dela, cara, é tão boa que ela que carrega o tom de seriedade, Ela é a e a doutora seriedade. Christine Hakim, na série, interpretada por Ratna Pertwee, uma atriz, deixa eu ver, ela é Ué, ela Fala não, aí, só não seu não, bairro, moça. ela não tem negócio no IMDb dela, não. Só tem isso, eu acho. Pô, bela Engraçado. participação. E aí, assim, a interpretação dela carrega a seriedade de todo esse prólogo. Na verdade, é o E contrário, tá? Eu fiz tudo errado aqui, eu não sei ler o IMDb. Ela é Christine Hakim, a atriz, e a personagem é Ratna Perui. Ela tem bastante coisa no IMDb dela. Ela tem. Pô, ela é de onde? ela tem 52 créditos como atriz. Ela é da Indonésia. Ela é Kuala Tungkai, que é a cidade de Jambi. Não sei se isso é um estado, alguma coisa assim da Indonésia. E ela é uma atriz já bem renomada, pelo visto aqui. Foda. E foi nominada para algumas premiações. E eu achei ela realmente muito foda, assim, Que bom, nesse né? pequeno Então tempo que ela teve. estamos há 0 dias sem whitewashing dentro da série de Last of Us. Muito bom. Então, continuando, a nossa querida Christine Hakim vai examinar o corpo. E aí ela vê um ferimento na perna, se eu não me engano. Sim. E dá pra ver, né? Visualmente dá pra ver que é uma mordida de ser humano, marcada dentária de humano Com vontade. mordida. E aí ela abre, ela acha bizarro o que ela vê no tecido, assim. E aí ela vai pra boca. E aí ela abre, nossa, ela abre na boca, cara, já é o terror, assim. Então, assim, e aí a cara de fudeu dela só vai aumentando de intensidade, né? À medida que ela vai começando a entender o que tá acontecendo. E aí ela vai na boca, assim, ela pega uma pinça, né? Ela vai e pega aquele negócio que a gente já viu do trem saindo da boca. E o fungo, meu filho, começa a mexer na pinça. Sai as minhoquinhas de cordyceps da boca do cadáver. Isso. E aí ela. E tá tudo se mexendo, tá tudo Isso. vivo. E, cara, igual você falou, velho, quando ela vê isso,
à medida que o fungo vai saindo da boca, a cara dela vai mudando, assim. E aí a gente Perdemos, corta. cara, E de novo, aí né? a gente Perdemos. corta pra uma das cenas mais, assim, cara, tristes, aterrorizantes que eu já vi, e é muito louco que eu senti isso tudo numa cena que são duas pessoas sentadas. Com, Que é praticamente um monólogo dela, né, cara? com uma xícara de chá na mão. E o cara de alta patente lá, né, que levou ela, tá conversando com ela e vai perguntando pra ela, né? Tipo assim, ela vai tentando pegar mais informações sobre o que aconteceu, quem é aquela mulher, não sei o quê. Aí ele fala, ó, ela atacou outras duas pessoas na fábrica. Aí a gente matou ela e a gente vê que ela tá com um tiro na cabeça, também na mesa lá. E ele conta que as outras duas pessoas também começaram a ter comportamento violento e tal, e foram executadas. E aí que vem a parte que você cai, assim, que você. E ela vai perguntando mais coisas, mas o importante é que ele fala quantas pessoas, né, estão infectadas e tal. Ele meio que fala assim: 14 pessoas saíram da fábrica. E aí, na hora que ela ouve isso, ela tá tomando um chá e a mão dela começa a tremer. Porque até então você achava assim, cara, tá tudo sob controle. Pegamos o paciente zero e os dois que ela mordeu e tá tudo certo. Só que aí ela eles. não era o paciente zero. Eles já descobriram que numa outra vilazinha já tinha esses 14, né? Essa coisa toda. E aí, o general lá, sei lá qual alta patente dele, tá perguntando pra ela o que a gente faz. E é a hora que ela tá tremendo com a mão assim, ela pousa. Cara, nossa, velho, é tão triste, é tão horroroso, assim, né? Porque ela já sabe o que, né? O que vai acontecer. Ela coloca a xícara e fala. Eu não sei se é antes ou depois, mas é meio que assim, ela fala. Vá pra casa, abraça sua família, fica com eles. E é isso que tem que fazer. Mas como assim? Ele fica desesperado. Ele falou assim, não tem mas. tratamento, não tem vacina, não tem Ela nada. fala, não existe vacina, não existe medicina, não existe nada. É porque ele pergunta, a gente precisa de um remédio, a gente precisa fazer uma vacina. E o mais doido é que aí ela dá a carteirada, né? Ela fala, eu sou a maior especialista desse assunto, Não tem jeito, das não. maiores do mundo, a Não maior existe. desse país, estudei isso a minha vida inteira. E vale lembrar que a Indonésia é de fato um dos países que melhor consegue tratar infecções, coisas viróticas, negócio assim, no mundo, por causa eles têm os maiores especialistas, isso é uma coisa muito real, assim, que é legal eles situarem lá, porque de fato tem isso lá, né, por ser um país muito populoso, a temperatura e tal, então eles têm muito isso, né, países assim têm muito esse tipo de coisa, por isso que várias dessas doenças, várias dessas epidemias e tal, surgem ali, né, nessa Indonésia, Índia, China, por causa do clima, muita gente junta, etc e tal. Então eles se tornaram os maiores do mundo nessa porra. Por causa disso, porque eles têm que tratar ali imediato, né? Então eles têm grandes doutores nesse sentido. E ela fala, meu irmão, não tem jeito. Fodeu. Vai pra casa, abraça sua família, dá tchau pra todo mundo, porque acabou. E aí, quando ela termina a carteirada, ela fala, só tem uma coisa a ser feita. Ele pergunta, cara, mas não dá pra fazer nada. E aí ela fala com a cara, velho, mas assim, tá com uma bomba. Tá com uma bomba nessa cidade. Incinera essa cidade. Sim. E aí eu vi algumas pessoas, é bom a gente falar isso, eu vi algumas pessoas falando que isso é muito perigoso, que não gostaram disso, que isso é uma forma de preconceito, né? Uma pessoa usou uma palavra que não é a palavra certa para isso, que é orientalismo, mas não acho que é exata, que essa palavra se refere a esse tipo de coisa, mas é como se fosse assim, as pessoas fizeram uma ligação de tipo assim, que a gente deveria ter feito isso com a China, por exemplo, quando surgiu o coronavírus, né? Que bombardeia tudo. Eu não concordo tanto com essa visão de que eles fizeram isso como uma coisa, lá os Estados Unidos falando para bombardear países do Oriente. Ou até porque colocando assim, uma sugestão de genocídio com bomba na boca de um asiático. Exatamente. Da próxima vez que surgir uma epidemia, que pode virar uma pandemia, a gente bombardeia o lugar e tá tudo resolvido. Eu não acho que é isso, até porque lá no meio do episódio depois, a gente tem uma ligação com isso, com as crateras que a gente vai ver em Boston, que a Ellie pergunta, o que aconteceu? E aí a Tess vai explicar
que eles jogaram bombas nas maiores cidades, no mundo inteiro. Alguns lugares resolveu, outros não. Né? Então a gente vê que isso... assim, muita gente viu problema nisso. Talvez é possível fazer essa leitura, sim. É delicado, eu concordo que é delicado. Assim. É delicado porque, assim, tem gente, a gente sabe hoje no mundo que tem gente que vai pegar isso e vai usar como exemplo pra, tipo assim, cara, a próxima vez que surgir, a gente tem que jogar bomba mesmo nessa galera toda. Só que aí que tá, né? A gente tá. Aí, eu acho delicado por 2 motivos, assim. Primeiro, porque o caráter da série, especialmente esse prólogo, tanto o primeiro quanto o segundo, e vamos ver se isso vai se manter ao longo da série, né? Da gente sempre ter a primeira cena como um flashback que vai ajudando a mostrar a origem do mundo, como é. Porque isso não tem no jogo. Isso é um material inédito, cara, que inclusive eu acho que está sendo feito de maneira incrível. Mas como é que eu vou falar? A complicação desse assunto é o seguinte: o objetivo da série é mostrar a origem disso e o quanto a infecção pelo Cordyceps, cara, não tem volta. É um trem descarrilhado rumo a um precipício, não tem nada que a humanidade possa fazer, e realmente não tem. E para mim, cara, dentro ali, a minha interpretação foi de que é o desespero, Sim. sabe? É o desespero total, a falta de esperança, sabe? Exato. E isso aconteceria em qualquer lugar, Exato. em qualquer situação, tanto que, né, foi feito no mundo inteiro, né? Eles chegaram nessa conclusão também. Sim, eles chegaram no desespero, sabe? É o desespero. Isso. Total, a minha leitura é exatamente essa também. Quem tá vendo no vídeo aí acabou de ver uma visitante chegando aqui no meu quarto, no escritório. A minha cachorrinha. Olha lá, a Tapioca. Aparecendo pra todo mundo. Oi, Tapioca. Oi, Tapioca. Ah, oi. Morrendo de sono. Eu também tenho essa leitura de que é para você exagerar e dramatizar ao máximo o desespero. A noção de que absolutamente não tem nada a se fazer. Então, quando não se tem nada a se fazer, você pensa em fazer o impensável, né? Que é simplesmente genocídio. Para tentar salvar alguma coisa. Só que ela já sabe pelos números que 14 pessoas é mais do que o suficiente para acabar o mundo. E tem uma coisa aqui que, assim, né? Vou pegar o MVP que eu coloquei, né? O MVP do episódio 1, que foi o mundo de Last of Us. Sim. Ele é apresentado e dentre várias coisas, para mim, o principal o mundo de Last of Us, ele é um personagem que ele oprime tudo que está dentro dele o tempo inteiro. E como é que ele faz isso? Tirando a sua esperança por completo. Sim. Essa é a marca registrada, sabe? Que permeou a série inteira do videogame, que tá aqui e é isso que eles estão construindo. Só que eles estão construindo série, sabe? Sim. Então, assim, não tem esperança. Não vai ser aquela coisa hollywoodiana de, não, a gente vai se salvar no último segundo e no seu... Cara, não é isso. Isso. E eu acho muito doida a ligação que existe dessa coisa de zero esperança para alguma esperança que a gente vai ter no final do episódio. Através da Tess. Acreditando na Ellie como, de fato, a possibilidade de salvação da humanidade. Sim. Tanto que uma das coisas que a doutora fala quando ela entra no laboratório lá na maca para fazer autópsia, né, que ela não acredita que existe um fungo que infectou o ser humano. Sim. E aí ela até fala, nossa, é meio que a situação, né, o objeto perfeito. Sim. Né? Ela não fala objeto, mas ela fala assim, nossa, foi a situação perfeita, né, de temperatura, pressão, isso. fungo, ser humano, temperatura do planeta. Uma coisa que a gente... Pra formar isso. Uma coisa que eu percebi que a gente construiu no primeiro episódio, mas acabei não falando, que é a teoria da farinha, né? Que eles não comem nada com farinha e, de fato, tem um fundo de sentido, assim. Eles colocaram isso mesmo na série como algo que, de fato, aconteceria. Então, a gente termina o prólogo e a gente aí tem o início do episódio com a Ellie acordando. Eles estão numa das 1000 lugares abandonados, cheio de planta, etc. E eles... a gente, né, pegando aí do final do primeiro episódio, que eles acabaram de descobrir que a Ellie está infectada. Quer dizer, ela tem o Cordyceps, né? Ela tem o fungo.
vamos dizer assim, mas ela não desenvolve nada e nem transmite. Então, por quê? Assim, ela tem que estar com alguma coisa porque ela dá como infectada no aparelhinho, né? Então, ela tem alguma coisa, mas ela não desenvolve nada. E aí ele tá acordando e meio que o Joe e a Tess, dá pra entender que eles passaram a noite inteira vigiando ela, dormindo com o Joe com a arma na mão, assim, pronto pra dar um pipoco na cabeça dela se ela fizesse qualquer coisa. E aí a gente tem uma conversa ali, e eles estão discutindo sobre essa questão, eu não acredito, o Joe, né, deixa muito claro que ele não acredita nessa coisa de imunidade. Ela fala assim, você viu, aí a Tess tá começando a acreditar. Porque ela começa a falar assim, você viu que passou a noite e não aconteceu nada. A gente já tá com ela há um dia e tal. Ele falou assim, não sei, mas a qualquer momento pode acontecer. Então ele ainda... Eu vou matar, se eu precisar matar, eu vou matar e foda-se. Isso. É isso aí. E aí a Ellie levanta fala que quer ir no banheiro. E aí eles meio que param um pouco assim. E ela meio que, porra, e aí, velho? Aí a Tess joga uma revista pra ela falar, isso é pra eu ler? Aí ela vai lá na salinha, eles conversam um pouquinho sozinhos, né? Acho que essa conversa, inclusive, rola nesse momento. E aí depois mostra eles comendo, né? E aí tá o Joel comendo um pedaço de madeira, que parece, mas deve ser um charque, uma carne seca lá, de viagem deles. A Tess também come a mesma coisa. E eles perguntam se a Marlene deu alguma coisa pra ela, além de, sei lá, que ela tava na mochila, assim. E aí ela falou, não, eu tenho meu lanche aqui. E aí a gente vê ela comendo um sanduíche com pão. Pra mim, é só uma piscadela pra falar assim, a Ellie pode comer farinha, porque ela não pega doença, sacou? Cara, essa teoria da farinha tá muito bom, velho. Porque ela geral. Porque ela come um sanduichão, maluco. E a Tess pergunta assim, isso é frango? Ela pergunta assim, isso é frango? Eu achei que a Tess ia falar assim, me dá um pedaço. Eu vou matar essa menina pra pegar o sanduíche. Exatamente. E aí, bom, tem essa. Aí eles meio que terminam ali, ela faz a brincadeirinha lá que tem no trailer, né? De falar, se você der um barulhinho, negócio. Aí ela faz. Ela finge assim, até fala, não. Faz engasgada lá. Ela fala, não, para com isso. E aí, eu achei bonitinha essa cena. E aí eles começam... muito dessa cena por duas coisas. Primeiro que assim, né, ao longo desse episódio a gente vai vendo a construção da Ellie versus Joel, assim. Sim. Então o Joel claramente não gosta de absolutamente nada do que está acontecendo. Consequentemente, ele também não gosta dela. Sim. Então, assim, é um fardo, é um peso que ele não queria estar carregando. Ele só está carregando pela insistência da Tess. E o que eu acho doido é a Ellie não deixa barato, velho. A Ellie zoa de volta. A Ellie trola de volta. Sabe? Sim, ela é uma adolescente, né? Ela tem 14 anos, de fato, né? Que aí a gente vai ver depois, ela responde atravessado pra ele algumas vezes, pros dois, né? Depois só pra ele naquela cena que a gente tem os dois juntos. Enfim, ela não deixa barato, não, sacou? Ela tá pouco se fudendo. E esse beat, ao longo do episódio, das outras cenas que a gente vai comentar, é legal ver esse beat dos dois, do embate dos dois. Sim. Porque esse embate, ele vai mudando ao longo do episódio. Sim, é muito bom pra... A gente chega como é que ele vira. É muito bom pra construção dos dois, né? Como uma dupla, assim. Aí a gente sai de lá... E a luz dessa cena eu acho foda, velho. Porque é a Ellie na graminha, na luz. Na luz. Sabe? Golden Hour. Sim. A santa salvadora, nananã, e a Tess e o Joe na sombra, sabe? Isso. Cara, porque eles ainda não acreditam, na luz, né? Então, assim, visualmente, pra mim é essa mensagem que passa. A Tess tá começando e o Joe tá totalmente na escuridão ainda. Exatamente. Reforça, né, a questão dele ter perdido a humanidade dele e tudo mais. Dos personagens, assim, isso eu achei muito foda. Isso, eles saem dali, aí eles começam a ir pro caminho, né, pra onde eles vão entregar a Ellie, que é lá numa versão do que seria o Capitólio lá de Boston. E aí, cara, eles têm aquela conversa sobre ir pelo caminho curto e pelo caminho longo, né, o caminho é muito engraçado a ele nessa parte, que o caminho curto tem uma horda de zumbis e não sei o que, infectados e não sei o que lá, não sei o que lá. E o caminho longo é não sei o que. Eu achei melhor, eu achei mais legal o caminho longo, viu, gente? Eu vou falar aqui que caminho longo pra mim.
E aí eles decidem, eles vão, né, por outro caminho. A gente chega depois na cena ali mais importante, que é eles vendo, né, tem uma horda de infectados no chão, assim, numa rua, né, todo mundo deitado, assim, parecia aquelas cenas de foto, que a galera vai fazer foto de gente pelada, que manda todo mundo deitar, sabe, e a galera tira foto de cima. Todo mundo deitado na rua. Todo mundo deitado, e aí eles começam a falar um pouco mais, eles começam a dar um pouco mais de informação sobre a infecção da série, né? Que a gente já sabe que é diferente da do jogo, por causa dos esporos, eles tiveram que fazer algumas alterações. E aí eles meio que explicam o conceito de hive mind desse fungo. Por quê? Assim, pelo menos um hive mind localizado, né? Próximo. Não é que tem um hive mind que tem um cérebro pensante, eu controlo o mundo. Mas é uma hive mind natural, assim, de que o fungo, alguns fungos são conectados embaixo da terra por longos quilômetros, assim, né? Se você encosta num negócio aqui, ele vai piscar lá do outro lado. Então eles colocaram isso na série e o Craig Mazin falou que isso é para dar um senso de urgência maior, para dar um senso de perigo também maior, por a gente não ter também os esporos. E aí eles explicam. Eu até vi uma discussão sobre só um parênteses, sobre a questão dos esporos, né? Porque no final das contas ia ficar difícil de explicar que assim, beleza, você tem os esporos, você usa máscara, você não respira. Esporos não funciona desse jeito. Roupa. Então, mas eles vão ficar na sua roupa. Então, quando você sair e tirar, por exemplo, a máscara, sim, ele vai estar na sua roupa, você vai estar lá respirando, você pode ficar infectado de qualquer maneira, sabe? O próprio Neil Druckmann falou que no jogo eles usaram isso, mas assim, trazendo pra uma coisa mais real, né, pra série, esporo não funciona desse jeito. Se você viu o esporo, você já respirou ele há uns 3 minutos atrás. Né? Então, não faz sentido. Já era. E os esporos, eles não ficam contidos. Eu até jogando o jogo, reparei isso ontem. Quando você vai entrar, a primeira vez que você vai encontrar os esporos, tem uma porta, eles estão um pouquinho fora da porta, assim, e estão parados. Não, eles estariam entrando ali pra todo lugar. Qualquer buraco, enfim. Não é assim que funciona. Então, ficaria meio fantasioso demais, assim. Então, eles resolveram mudar. E até porque ator tem que atuar. E de máscara, velho, não dá pra você sentir certas nuances, certas coisas. No jogo você tá de costas, né? Você não vê, você tá sentindo ali por você jogando, você sentindo o perigo e tal. É outro tipo de experimentar o drama, né? Daquilo ali que tá acontecendo. E aí aqui nessa passagem, quando, né, assim, eu vou pegar o final do primeiro episódio, que é eles andando em direção ao horizonte, assim, no meio da noite, no meio da chuva, e mostra aquelas torres tombadas, né, sim. Aqueles prédios gigantes tombados um no outro. Visualmente aí, é muito foda, né? E aquilo já criou uma expectativa, porque aí, assim, igual eu falei, tem hora que eu consigo separar o jogo da série, mas tem coisas, por saber do jogo, já cria uma expectativa do tipo, será que eles vão por ali? Será que eles vão por lá? E o que acontece no jogo? Que não acontece aqui. Você passa por aquelas torres. Por dentro, né? Então, você passa por dentro. Então, você tem que subir a que tá tombada, para depois descer. E, cara, é uma parte insana. Desesperadora, né? Desesperadora. Que, inclusive, quem quiser saber como é que seria aquilo em versão live action, o segundo Maze Runner faz isso. Caralho! É muito Last of Us. Muito Last of Us. O segundo Maze Runner tem uma parte que eles... É exatamente isso. Tem 2 prédios gigantes tombados no meio, né? Só que o mundo é meio desértico, assim. Uhum. E eles passam seguindo o mesmo roteirinho. Olha, tem que subir, depois descer. É como se fosse uma versão moderna das Minas de Moria do Senhor dos Anéis. Entendi. É verdade. Cara, você não quer entrar. Totalmente opressivo. Mas você tem que entrar. E uma vez que você entrou, mano, o único jeito é sair do outro lado e tentar não se fuder no caminho. Isso fica claro no jogo. E aí, isso criou uma expectativa do tipo, eles vão fazer isso no segundo episódio. E não fizeram, né? Tanto que, pra mim, aquilo ali, cara, saudades do que a gente já viveu. E no live action não viveu. Mas, com o passar do episódio, a gente, assim, né? Eu consegui desvencilhar. E aí você consegue entender a intenção do Neil Druckmann dentro do episódio. Né? Então, assim, o que ele escolhe trazer pra cá, o que ele escolhe deixar de fora, o que ele escolhe mostrar, o que ele escolhe aprofundar, assim, sabe? Então, assim, eu gostei muito dessa contextualização mais da infecção, pra gente saber um pouquinho mais como ela funciona nesse mundo. E mais uma vez, né, eles vão dando informação que você precisa para as próximas cenas. Então, assim, eles estão construindo uma coisa que vai
ter o payoff lá no final, né, do episódio. Então eles já mostram a ordem. Né? Vamos deixar claro que tudo é porque eles estão andando, é a Sim. jornada deles, é a road trip deles. Isso. Então, assim, não tem um PowerPoint, nenhuma personagem, nem nada aparecendo. Ninguém chega e fala assim, os zumbis? Não, é porque eles viram a galera toda na rua ali e a Ellie pergunta por que eles estão parados, né? E aí tem uma cena muito legal que é mostrando a luz do sol passando entre eles assim, e na hora que a luz passa, todos eles mexem, parecendo uma onda assim, parecendo, sabe quando faz a ola em estádio? Eles fazem a ola ali no sol, sacou? Na rua. E aí eles vão explicando sobre essa questão. Por isso que, tipo assim, se você matar... Aí eles falam mais em detalhes. Se você matar um infectado em alguma parte e tiver assim no chão ou pisar nele, às vezes você acende toda essa conexão entre todos e aí vão todo mundo pro lugar que você tá. Porque o fungo vai saber que tá mexendo ali. Então tem algum humano ali. Então a gente vai para lá. Então eles constroem isso, eles levantam, explicam isso e beleza. Aí eles continuam, não sei o quê. Aí a gente tem bastante coisa videogame, assim, que eles vão entrando nos lugares. Tem uma coisa muito videogame que acontece que eles abrem uma porta, eles passam uma porta e cai um teto, assim, meio que bloqueia o lugar. Isso é muito videogame também. Isso é muito do jogo, cara. Isso é muito do jogo. E aí a gente vai passando, aí tem um lugar bloqueado que a gente tem mais uma coisa muito legal do jogo, que é o Joel parado numa parede e alguém dando pezinho pra alguém subir em algum lugar. Então a Tess sobe, né? E ela vai buscar. E a gente tem um momentinho, Ellie e Joel conversando. Eles estão lá parados. Ela tira a faquinha dela, a famosa faquinha dela, que ela tem uma importância absurda no jogo inteiro. E a Ellie usa muito bem essa faquinha, né? Vamos colocar aí, que ela já usou, inclusive, no primeiro episódio. Ela dá a facada na perna do soldado lá. E aí eles têm mais uma troca. Né? Ela pergunta onde você aprendeu a jogar faquinha? Ela, no circo. Sabe? Aquela coisa bem adolescente. Tipo assim, que ela tá meio. Ela, né? O Joe trata ela mal, então ela não tem nem por que ser simpática, né? Com ele. Tipo, esse cara tá me tirando o tempo todo, então assim, isso. Por que aí eles. E aí, educadamente de cara, né? E aí é muito engraçado que eles tentam ter uma conversa, né? Ele pergunta algumas coisas pra ela responde de forma mais ou menos até ela responder bem. Que ela pergunta alguma coisa que ela não sabe, porque ele fala assim, onde que é? Eu sei onde que é o Scouting, eu estudo numa escola. Aí ele faz uma outra pergunta pra ela que ela não sabe, aí ele fala assim, você não estuda? Aí ela fala assim, é uma escola bosta. Então assim, é muito boa essa troca, é muito bom esse diálogo entre os dois, e eles passam a se conhecer um pouquinho mais, né? E aí, pois é, esse pra mim, assim, foi o round 2 do embate Joe versus Ellie no episódio, assim. Que Sim. Eles não estão tão hostis quanto estavam lá no início, né? Mas ainda trocam farpas, cara, e eles estão no segundo lugar da road trip do episódio, que é o hotel, que é um outro lugar extraído do jogo, que é cuspido e escarrado. Mesmo. Igualzinho, né? Igualzinho. Então, assim, a entrada é a mesma, o hall do hotel é o mesmo. Que tem a cena da água. Tem uma coisa importante aí. Água, quando eles entram, é um hotel abandonado, então tem o hall do hotel tá alagado. A gente vê uns patinhos, a gente vê o famoso sapo pianista, que o Neil Druckmann até postou um negócio no Twitter falando que era para ser um pato pianista, mas o pato simplesmente não queria trabalhar naquele dia. Eu acho maravilhoso. E tem 3 patinhos lá andando de boa, tipo assim, tô tranquilo aqui, foda-se a humanidade. A Ellie faz as brincadeiras. E a Ellie fala, né, pela primeira vez aí na série que ela não sabe nadar. E aí o Joe até. E aí o Joe, bem escroto, falou assim. Aí ele só olha pra ela e pula assim o degrau e ele, né, é rasinho. Então... dá pé, né? Então não precisa nadar. Isso. Mas é informação importante essa, viu? Porque, não saber sim, nadar. Porque é uma coisa que aí eu lembro do tanto que eu joguei do jogo, você tem que várias vezes pegar umas madeirinhas pra ele passar as partes de água, porque ela não sabe nadar. Exatamente. E aí, cara, tem essa conversa, né, que é metade trocando farpa e 1% fofinho, onde eles já começam ali a criar uma conexão. E é lógico, né, eles tentam passar pelo hotel, o hotel dá ruim, e aí eles vão para um outro lugar, que aí eles saem do hotel e vão para o museu, que é um outro lugar também extraído do jogo, Sim. também cuspido e escarrado
quem jogar o jogo, tipo, vai identificar muito a estrutura do museu, do Aí hotel. a gente tem a preparação pro que é o primeiro grande momento dramático do episódio, que é o encontro com o Clicker, né? Então, assim, e no museu antes, você tem o Joey verificando uma raiz de fungo lá e tá seco, tá meio estragado. Você fala assim, dá pra gente entrar. Só que lá dentro vai estar, enfim. Mas eles meio que acham assim, tá de boa. Eles dão uma subestimada, assim. Isso. Aí tem uma coisa legal antes também, lá no início da jornada deles, que a Ellie tá perguntando assim, por que eles se comportam dessa forma? Diz que tem um tipo de infectado que ele é gigante, ele explode em esporos e te infecta assim e tal. Aí o Joe fala, não, tem nada disso não. Aí ela pergunta assim, falaram também que tem um que é tipo um morcego que emite um som, um negócio, um barulho estranho assim. Aí o Joe e até só se olham assim e eles não falam nada, sacou? É uma primeira hint do que a gente vai ter no episódio, que é o Clicker. Eles entram, né? Aí começa o negócio do Joe pedindo pra ele não fazer barulho, nem fudendo. Ela pisa numa mão, dá uma merda, isso aqui. O negócio tá todo caindo, eles chegam lá, e é um museu interessante, que é um museu da independência, né, dos Estados Unidos, assim. Então, Nessa hora que a Ellie pisa na mão, cara, eu só vi o Gandalf na minha cabeça. Tuque, seu tolo, seu filho da puta! Fica quieto, caralho! A gente vai ver... até por causa do final dessa parte, assim, a gente tá num negócio que Boston é um dos centros, né, da Revolução Americana de Independência, então a gente tem um museu dessa época toda, a gente tem umas armas de época nos vidrinhos e tudo mais, e ali eu gosto que tem um cara que interpreta muito essas coisas, assim, fala das coisas do episódio, que ele situa bem nesse museu para falar também, e ele tá todo tomado por fungos, assim, né, a parede, tudo virou fungo, para mostrar também que é uma outra revolução, né, que assim como teve a Revolução Americana contra o imperialismo britânico, essa é a revolução que destruiu os Estados Unidos, né, assim como o mundo inteiro, que é o fungo tomando conta. Então, eu gosto dessas análises, assim, eu acho legal alguém ter essas, tipo assim, interpretar dessa forma. Bom, eles chegam no momento em que eles de fato escutam o Clicker, e aí, meu filho, e aí a gente tem uma das cenas mais tensas. Cagaço no talo. Cagaço no talo, e muito real o jogo, porque quando você encontra um Clicker, ele vem correndo, você erra todos os tiros, você não consegue, é um desespero do caralho. Sim, e aí ele cai pra cima de você tem que tirar ele na porrada, rezar pra ele não te morder. Então, assim, totalmente fiel, né? A Ellie... Cara, a Bella Ramsey manda muito bem, porque ela tá apavoradíssima. Sim. Que ela nunca encontrou um Clicker, né? O Joey e a Tess já, mas ela nunca, então ela tá muito apavorada. E são 3 Clickers, se eu não me engano, que tem ali. E é uma dificuldade da porra de matar os 3. Ele é literalmente, com perdão trocadilho, ele é casca grossa de matar bicho filho da puta. Isso, e você vê que o Joe quase é mordido umas 3 vezes. A Ellie no final... Aí a gente tem uma coisa muito... Aí passa o combate, né? Ali, muito tensa a cena. A Ellie... Eles veem que a Ellie foi mordida. Ela fala assim, pô, de novo? Ela é tão desgraçada, né? Ela é tão adolescente que, tipo assim, ela é a única pessoa do mundo que... de novo? De novo, pô. Ela conseguiu ser mordida de novo. E eles colocam isso, principalmente, pra fazer em comparação com a Tess depois, né? Eles colocam visualmente pra ter uma comparação e pra ter o Joel finalmente entendendo o que tá acontecendo. E aí, pois a gente tem um momento muito importante que a Tess não tá no mesmo lugar que eles. Tá o Joel e a Ellie. O Joel tá lutando contra um clicker. A Tess correu do outro e a gente não vê ela por um tempo. Ela volta... A Ellie tendo que se virar com o clicker que sobrou. O Joel não conseguiu matar de primeira. Isso. E aí a Tess chega com uma machadinha da Revolução Americana, é muito boa isso, e ela mata o último clicker, e aí eles, vambora, não sei o que, eles têm a cena que aí tem vários tweets, vários vídeos mostrando que é quadro a quadro do jogo, né, que é uma cena vista de longe, que eles têm um negócio, eles pegam a madeira já tá lá, né, no jogo você põe as madeirinhas pra atravessar os espaços no alto, e aí rola a cena do Joel passando a fitinha no tornozelo da Tess, que ela até então, né?
Só que assim, já dá pra você notar que ela tá diferente. Ela tá diferente. Quem E tem aí, repertório de filme de zumbi sabe que deu ruim, deu sabe. merda. E ela já tá diferente, ela fala mais uma vez de acreditar na Ellie, de que ela realmente pode ser uma coisa boa, que a chance é uma chance. E você começa a ver um pouquinho mais de profundidade na tese ali, é uma chance de redimir tudo de mal que a gente fez. E eles vão deixando muito claro, eles constroem isso, que ela e o Joe são pessoas merdas pra caralho, fizeram muita merda. Foram só eles são igual aqueles caras que o Hermes e Renato falavam. Eles tiravam a galera do seio da família pra botar na teta da maldade. Exatamente. Então, E eles deixam muito claro que eles são más pessoas, né? E aí, do que a gente, por exemplo, a audiência consideraria como boas pessoas, né? No mundo pós-apocalíptico. E dentro do próprio jogo, né? E aí a gente vai vendo que a série traz isso, né? Então, por exemplo, o Joel, ele tem uma coisa que é uma moral flexível. Então, você vai ver que ele tem a ética e a moral dele, que todo mundo vai se identificar. Falando, que cara justo, que cara heróico, que cara é isso. Pero no mútil. Se tiver que flexibilizar, se tiver que fazer coisas horrendas, ele vai fazer sem remorso. E porque se ele tiver... andando pra frente. A gente viu isso naquela cena do carro no primeiro episódio, que o Tommy quer parar pra botar a família dentro do carro e o Tommy fala, eles têm uma criança. E o Joe, tipo assim, você constrói isso tudo no jogo com uma frase, ele fala assim, a gente também. Então, tipo assim, se eu tenho aqui o meu foco, né? A minha prioridade, velho, nada mais importa. Eu faço qualquer coisa por essa prioridade. Exatamente. E, cara, essa cena da saída do museu, ela é muito emblemática, assim, não só no jogo, mas pro episódio, assim. Você vê que o museu como tudo tá escuro, o clique é sufocante, é nojento, é realmente um perigo, né? Ele é um perigo real. Perigo real e imediato. Exatamente. E aí, quando sai do museu, eles dão aquela respirada e você respira junto, sabe? E aí ele te coloca a câmera, quando ele mostra o Joe e a Ellie olhando à vista, né, e o Capitólio lá no fundo, cara, é como se você estivesse lá com eles. Você tá olhando o que eles estão olhando. É como se você estivesse no meio deles. Então, o Neil Druckmann, cara, com essa direção que ele fez, ele deu um momento de respiro para que você estivesse junto com o Joe e a Ellie. E é a primeira vez que, né, eles não trocam tantas farpas assim. Sim. E pela primeira vez o Joe é amigável com ela. Sim, e ela fala aquilo, ele já olha pra ele, a primeira vez que ele olha pra ela um pouco diferente. Sim, e aí porque tem um detalhe, a cena do jogo, né, que antes até, quando ela vai atravessar, a Pony fala assim, você tem medo de altura? Ela falou assim, eu tenho medo daquilo lá dentro, isso aqui é uma madeira. Aí ela vai e anda, sabe? É bom demais. É muito bom, cara, e a entrega da Bella Ramsey, não canso de falar, velho, perfeita. E tem uma coisa que agora que a Ellie teve mais espaço nesse episódio, sim, né? Se você fecha o olho e escuta, é a Ellie. É a Ellie. Ponto. Não tem meio termo. E, cara, é muito doido que tem um detalhe nessa cena que pra mim foi de matar, assim, tipo, checkmate no coração. É que ele faz a pergunta, né? Tipo, e aí, é o que você imaginava? E ela fala, não, mas pelo menos a vista é boa. Não dá pra negar, you can't deny this view, né? Você não pode negar essa vista. Porque ali eles estão no alto do prédio vendo o domo dourado ali do Capitólio de Boston. Exatamente. Né? Que tá aquela hora mais assim, que tá começando a anoitecer, aquele céu meio Vanilla Sky. Pô, tá bonito demais, cara. De fato, muito bonito. E aí, tem um negócio que fecha a cena, velho. Eu até arrepio só de lembrar. Que aí a Ellie atravessa, e quando Joe vai atravessar, ele tá assim com a mochila, ele olha no relógio. Não, isso já é depois. Eles já atravessaram, eles já estão no alto prédio. É porque aí a Ellie sai de quadro, sim, vai junto com a Tess, exatamente, e ele ajeita a mochila e olha pro relógio. E olha pro relógio. Nossa, cara. É depois que eles têm a primeira interação realmente sincera, sem briga, sem nada, ele só olha pro relógio. Eu acho que ali, interpretando, se foi a primeira vez que o Joel viu a Ellie. Sim. Ali é a primeira vez que ele vê ela. E a última criança que ele viu de verdade foi a filha dele morrendo. Então por isso que ele olha pro relógio. Sacou?
Pelo menos eu entendo assim. Foi a primeira vez que. Porque até então, todas as pessoas, todas as crianças, né, são nada pro Joe. São objetos, são coisas. Ele não vê mais, porque é a questão dele não ter a humanidade dele, né? Ele não vê mais pessoas como pessoas. É a falta de sensibilidade completa. Assim. Sim, a Assim, única cara, pessoa que ele tem pouquíssimas pessoas que ele vê como pessoas. A Tess, o irmão dele, etc. A Ellie até então era uma mercadoria. Ele inclusive fala: você não é uma pessoa, você é cargo, você é mercadoria. E ali, pelo menos ele olhar pro relógio depois demonstra que é a primeira vez que ele enxerga ela. Ele vê que é uma pessoa. E aí ele olha pro relógio porque é instintivo, né? É o Inception, assim, do tipo, olha, ele é capaz de sentir alguma coisa, sabe? Ainda existe esperança, porque, assim, como um tema geral do episódio, existe esperança para o Joel também, porque a Tess acabou de falar com ele de que ela acredita que pode ser um momento de redenção, ela tem alguma esperança ali, e a gente vai ver logo depois essa cena que eles dando uma pequena mostra de que talvez haja esperança para o Joel também. Entendeu? Então, essa cena de fato é brilhante, pivotal na história inteira. Total. E a saída do museu, só para encerrar, antes da gente ir para a cena final, né? Para a parte final. O lugar final, que é o Capitólio, é uma coisa que eu não paro de pensar assim, que é o seguinte: eles saíram da zona militarizada, murada, com segurança, opressão e tudo mais da Fedra e tal, né? E estão no mundo fora. E aí é o trade-off do mundo, que é onde é o lugar mais calmo, né? Mais igual eles estão ali no teto, vendo aquela vista, todo aquele momento, é onde eles acabaram de passar o maior perigo de todos, sabe? E o mundo de Last of Us é sempre assim, sabe? Sempre tem algo em troca acontecendo. Então, cara, você tem a tranquilidade de não ter a Fedra no seu calcanhar. Em compensação, você tem que lidar com um clicker, com um bicho que, cara... E com Deus sabe o que mais, né? Que vai vir pela frente. Exatamente. Então, bom, assim, é isso, assim. A gente, então, vai ali pra área de fora do Capitólio, que é onde eles iam encontrar os vagalumes para entregar a Ellie. E eles percebem que tem alguma coisa errada. O Joel abre um caminhão, tem um cara morto. Não tem nada no caminhão, ele dá a volta e tem um cara morto. Mas a cabine do caminhão tá ensanguentada, a porta tá ensanguentada. Eles abrem, ele abre o fundo do caminhão, não tem nada lá dentro, ele vê na verdade, não tá dentro da cabine, ele tá amassado embaixo do caminhão. Isso. Aí eles vão entrar e eles veem que tá todo mundo morto. Aí começa o desespero, meu Deus, que porra é essa? Porque as armas de fato estavam lá, né? Eles têm todo um arsenal ali. Eles se desesperam, meu Deus, que porra é essa? Nossa, eles fuderam a gente, Marlene fudeu a gente. Aí eles começam a... E aí, eles vão mostrando alguma... Aí, o que aconteceu? Não sei o que. Ele falou, cara... Aí eles percebem que um tá infectado, né? Um tá morto, infectado, mas morto. Assim, ó, um foi infectado, eles meio que se mataram. Na tentativa de matar o cara que tava infectado, rolou uma troca de tiro, todo mundo morreu. É importante dizer que esse cara que estava infectado, ele está deitado numa área que não é chão, né? Já é tomado pela natureza. Então ele está em contato com terra, terra, grama. Isso, grama e terra. Isso vai importante depois, né? E aí a Tess fica muito desesperada. Ela fala assim: alguém tem que estar com um mapa. Aí eles perguntam para ele onde que iam levar ela não sabe. Não sabe, ela só sabe que é algum lugar do oeste. Isso. E aí, cara, ela tá desesperada ali procurando, eles estão, meu Deus, não sei o quê. A Tess vai ficando mais nervosa, porque o Joe vai falando. E o Joe sacramenta, assim, do tipo, olha, a gente veio até aqui, e o Joe, ele demora para entender o que tá acontecendo. E para ele, assim, olha, a gente entrou numa negociata, Sim. A gente não vai ter a nossa parte, então acabou. Então é simplesmente fazer o caminho de volta. Isso. Foda-se a menina, tá tudo certo. E seguir a vida e que se foda. Isso. E aí a Tess não tem caminho de volta. E aí ela insiste. E aí o Joe não entende essa reação dela. Tipo assim, não tem volta. Na hora que ela fala isso, a Ellie tá no quadro, né? No background, ela tá atrás do Joe, ela fala assim, fuck. Ela entende primeiro. Ela tá infectada. E aí, foca de novo na cara do Joe. O Joe
o Joe não entende, né? Ele... Aí que a ficha do Joe cai por conta da Ellie. Exato. E aí, cara, né, quando a gente descobre isso, eles têm uma conversa, o Joe vai querendo ver, e aí a Tess mostra o pescoço, e aí já tá, assim, muito espalhado. E aí tem até uma incongruência, tá? Porque naquele cartaz da Fedra, fala que se você for mordido perto da cabeça, você transforma em 5 a 15 minutos, né? E ali já tem bem mais tempo. Mas, enfim, foda-se, é só uma... Mas é porque eles mostraram isso. Mas, enfim... Esse diálogo que rola dos três ali no saguão do Capitólio, cara, é igual o jogo. Sim, assim, só que tem uma diferença que é o Joel vai... Quando ele se aproxima da Tess no jogo, a Tess dá um passo pra trás. Na série, eles inverteram. A Tess vai aproximar do Joel, ele dá um passo pra trás, instintivo, assim. Porque, pra mostrar, assim, até pra fazer sentido com o comportamento dele em relação a Ellie. De não aceitar o infectado. Na hora que aí a Tess já... Velho, olha o braço dela, olha o braço dela. E aí que a gente vê a questão de por que a Ellie foi mordida, né? Pra mostrar, e aí ele mostra, o negócio dela tá praticamente curado. Não tem mais... E o dela já tá todo vermelho. Eu falei assim, Joe, isso é real. Ela é real. A gente tem que terminar. A gente tem que levar ela pra onde for, não sei o que e tal. E aí fica sem saber. E aí o Joe ainda não tá aceitando. Ela, Joe, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala uma coisa importante que já vai linkar pra depois do próximo episódio, que é: você tem que levar ela pro Bill e Frank. Isso. Porque eles vão saber o que fazer. Eles vão saber o que fazer, exatamente. Aí, o infectado, o cara que tinha morrido, né? O infectado, ele levanta e ataca. E aí o Joel mata ele. Inclusive, essa cena que o Joel mata ele é muito parecida com uma cena que tem no 2. Que ele tá o Joel e a Ellie no jogo, né? A cena é os dois numa sala, como se eles estivessem numa espécie de escola, sei lá, um saguão assim. E aí tá lá um cara morto. E do nada ele se mexe. Ele só se mexe assim no chão. E o Joel chega do mesmo jeito que ele fez na cena. Ele só para do lado, pezinho, pronto. Só que aí que é a ligação com que eles construíram no início lá do episódio, que vem os tentaculinhos. Aí eu achei um pouco exagerado também, concordo. Eu vi o André de jogabilidade falando isso, eu concordo. Não precisava mostrar literalmente os tentaculinhos vindo no dedo. Assim, eu achei literal demais, mas ok. É só assim, eu vejo como um reforço, mas eu vejo como um reforço de... assim, redundante, sabe? Porque chega... Porque... já tinha falado, sim, eu também não achei necessidade. Achei um pouco demais, assim. Pra gente... Até pra mostrar que a gente... Assim, a gente gosta muito da série, a gente fala muito da série, mas não evita da gente fazer pequenas críticas. Total. Porque é o show don't tell que você falou do primeiro episódio. Exato. Aí foi tell e show. Exatamente. Não, deixa eu mostrar, deixa eu falar, deixa eu mostrar. Até porque, imediatamente, eles, depois dos tentaculinhos no dedo, eles já mostram que todos aqueles infectados estavam deitados lá, fazendo ola no sol, eles ativam imediatamente e saem correndo pro... mensagem pros caras e... Isso, pro Capitólio. E aí, eles... Puta, fudeu. E a Tess, vai embora, eu vou ficar, não sei o quê. Até uma diferença do jogo, né? No jogo são soldados da Fedra que meio que sabiam que os Fireflies iam fazer um negócios ali e fazem uma emboscada. Ali eu gostei muito da mudança, porque não ia fazer muito sentido ter Fedra ali, eu preferi muito mais ser os infectados do jeito que foi. A Tess, velho, vai embora, não sei o que, leva ela, o Joe resiste e tal. E ela... E ali você vê que, porra, é mais uma perda pro Joe, não sei o que. Joel vai com a Ellie, ele liga assim, vamos. Aí vai embora e ele vai pra porta, vê a galera correndo e ele até fala, eles vão chegar aqui em questão de minutos e tal, não sei o quê. E aí... A sobrevivência dele... Isso. Aí ele vai embora com a Ellie, a gente fica na Tess e a Tess joga uma gasolina lá no chão, pega umas granadas, joga lá no chão, não sei o quê, e aí ela se afasta um pouquinho da entrada e ela pega o isqueiro e começa... e nada, e meu Deus. O fato do isqueiro não funciona. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, beleza, eu pensando, né, vai ser Hollywood. Ela vai, no último momento, ela vai conseguir, vai explodir. Só que eu não esperava o que aconteceu, velho. O quão nojento e absurdo, invasivo e foi aquele momento.
Os infectados todos entram, a horda entra Aí pelo que é um saguão. pouco diferente, ele não chega a ser clicker ainda, mas ele já tá ali no caminho para se tornar um clicker. Eles até falam um nome, tem um nome dele. Ele é um tipo de infectado. E ele olha pra Tess, e aí eu pensei numa coisa meio Guerra Mundial Z, que os zumbis do Guerra Mundial Z, eles não atacam uma pessoa que já tá doente de qualquer coisa. Se a pessoa for doente e vai morrer, eles não atacam. Eles passam reto. E aí eles meio que estão passando reto pela Tess ali, aí eu interpretei que é assim, ela já tá infectada, então ela já tá vamos dizer assim, no hive mind, né? Tipo, ela é uma das nossas, então assim, não precisa... Isso, vamos. Não tem nenhum ser humano aqui, né? Então vamos. Pelo menos a programação do fungo, né? Pensando assim. Aí esse infectado vai se aproximando, e ela tentando. E ela está horrorizada, apavorada, desesperada. E a gente vê isso no olhar dela e no congelamento, que ela congela, de fato. E cara, assim, a Anna Torv entrega demais. A atuação, assim, é um negócio de fuder. Eu tô arrepiado aqui, lembrando, porque é muito nojento, é muito escroto a forma como tudo acontece. Assim, uma coisa que deixa a coisa bem clara é assim, primeiro... Porque eu me imagino numa situação parecida, eu falo assim, eu desmaiaria. E tem uma coisa que é muito doida que a série faz, que é assim, primeiro, tá de dia, então tá claro, você vê tudo. Segundo, a aproximação do cara, por isso que eu falei lá no início. É ameaçador, é nojento, é invasivo. Tudo. E aí, o cara para e olha pra ela, e ele vai pra cima dela como se fosse um predador. Sim. E aí ele dá uma viradinha de cabeça, negócio, e aí aqueles tentáculos de fungo vão saindo da boca e ele se aproxima da boca dela. E o olho dela vai abrindo mais assim, e ela tentando fazer a porra do isqueiro funcionar, o isqueiro não funciona. Os tentáculos, e assim... E aí, cara, é uma das coisas mais... beijo porque as bocas se encostam. Cara, é uma das coisas mais nojentas que eu já senti, já vi na minha vida, que é aqueles tentáculos entrando na boca dela. Eu tossi na hora, cara. Eu tossi na hora. Eu vou tossir, porque Sabe aquelas coisas assim, quando você tá vendo um negócio muito tenso, que você segura na cadeira e fica... Eu fiquei assim, cara. Eu também. Assim. Então, assim, eu não conseguia tirar o olho, porque, primeiro, né, é muito explícito. Sim. Então, das duas, uma. Ou você vai tirar o olho completamente, ou você vai ficar... Eu fiquei assim. Olhando para aquilo ali, sem desviar o olhar, sem piscar. E aí você vê tudo aquilo, cara, acontecendo... E, de novo, igual você falou, cara, ela entrega demais, velho. Ela entrega demais. Com o olhar, ela entrega todo o desespero e a tristeza de que é ter uma morte horrível, porque ela já estava infectada, ela já ia morrer, ela estava tentando incinerar todo mundo e ainda passou por essa violação antes. Sim, porque a gente tá vendo ali, né, e aí teve pessoas também comentaram em relação a isso, acharam um pouco demais invasivo usar essa questão do beijo, na invasão dela como mulher e tal, que é um trope de série antigo, de uma violência contra a mulher, ser uma coisa que eles usam como para extrapolar o drama, né, para fazer o negócio ser um pouco mais dramático. Cara, assim... Também acho válida a interpretação, é o que eu posso dizer, porque de fato é uma coisa de fato muito invasiva, assim, é uma coisa difícil, complicada. Eu acho que rolou esse, assim, eu acho que foi um limite que tentou ser quebrado nesse momento, agora, enquanto a gente grava esse episódio. Eu não sei se foi a melhor escolha, enfim, mas a intenção ficou muito clara, que era como é que a gente coloca mais terror. Sim. E mais tensão, cara, a resolução desse arco, sabe? Aí eu vou dar um salve. No arco do jogo, aí só um parênteses, no arco do jogo, né, igual você tinha falado, foi uma emboscada da Fedra e a Tess fica pra trás. No vídeo a gente tá vendo aqui a cena da Tess aqui. Só que ela, agora eu não lembro se ela se mata ou é executada, eu acho que ela é executada. Eu acho que é. No jogo, que você consegue achar o corpo dela depois no jogo, com a poça de sangue. Você vê lá de cima, por exemplo, porque no jogo, depois que você sai... Não, eu tô vendo a cena de novo aqui, é desesperador. Meu Deus do céu, é desesperador demais. No jogo, você controlando o Joel com a Ellie junto, você ainda fica no Capitólio e você ainda tem que passar pelas salas do Capitólio infestadas de soldado da Fedra para poder sair. E aí, quando você tá no andar de cima do Capitólio, você vê o corpo da Tesla embaixo, com a bala na cabeça e ela deitada já. Você pode inclusive voltar lá para ver de pertinho.
E aqui, então, assim, existe. E aí, uma coisa, um contraponto entre o jogo e a série é o fim da Tess você vê de longe no jogo. É. E aqui não. E aqui eles colocam do lado. Nossa. Assim, de novo, É, eles colocam junto. É como se você fosse a terceira pessoa que estivesse vendo aquilo assim, ó. Sabe? sim. Direto. Então, Cara, muita gente lá no grupo, eu tô num grupo com os ouvintes do Jogabilidade pra falar só da série, né? Então, pessoal, e o beijo foi muito polêmico lá. Muita gente não gostou, muita gente achou meio tosco, assim e tal. As pessoas também discutiram isso. Eu acho, assim, tem ali, é discutível em todos os sentidos, assim, mas é tão aterrorizante e é tão pesado, né? A curva, o clímax, assim, a curva dramática, ela tá lá no talo, assim, pra você sentindo de, meu Deus do céu. E aí ela tá com a cara apavorada completamente, ela tá, velho, eu não aguento a mão tremendo tentando fazer o isqueiro funcionar, e aí ela consegue acender o isqueiro finalmente. E aí a gente corta pra fora, que é o Joe e a Ellie já saindo ali, né, do Capitólio, e aí explode. Uma explosão muito grande, a gente tem a Ellie com os olhos cheios de lágrimas, olhando para trás, e o Joel aponta a arma, né? Vendo se tá vindo alguém atrás deles. E aí não tá, né? A gente tem inclusive uma cena muito bonita da Ellie na frente do Capitólio pegando fogo, assim. Eu achei lindíssima aquela tomada. sim, maravilhosa. Então, pô, assim, eu entendo algumas críticas ao Neil Druckmann, a direção dele, né, da cena desse beijo, etc. Do macro na mão quando você tá com mas, cara, tem boa direção ali, sabe? Tem, cara. Assim, o Então, episódio é um episódio muito bom. sim, e querendo ou não, velho, aí eu digo mais pelo jogo 2 até, que eu conheço mais, eu já vi mais do jogo 2 do que do 1. Pô, o Neil Druckmann sabe dirigir uma cena dramática, cara. Ele sabe, independente se é videogame, se não é, ele tava com os atores, sabe, dirigindo. Então Ele foda-se. fez, cara, a equipe da Naughty Dog para fazer os jogos, isso é uma característica muito dos jogos do PlayStation Studios, assim, né? Sim, sim, sim. O God of War com a Santa Monica Studio e tudo mais, né? Você vê que tem todo um tratamento cinematográfico, assim. Existe os making-offs que você vai ver no YouTube dos jogos e tudo mais, né? Tá todo mundo cheio de roupa de captura, aquela coisa toda esquisita, meio sci-fi, Uhum. né? E tudo mais. Mas, cara, tem todo um tratamento ali de interpretação, Sim, de posicionamento de câmera, de fotografia, de tudo mais que ele sabe, tem né? tem Ele muita sabe cena fazer. de bastidor na internet, a galera pode procurar no YouTube aí, cena de bastidor da gravação de Last of Us 1 e 2, dos jogos, pra ver como. Então o Neil Druckmann sabe fazer isso, velho. Ele. Sabe? Beleza, é o primeiro live action dele, mas ok. Mas ele sabe dirigir ator, pelo menos. Isso é uma coisa que ele sabe fazer. Sabe? E a gente viu nesse episódio, cara, tem momentos brilhantes, assim, de diálogo, de troca entre os atores e a Tess no final é maravilhoso. Esse aqui, Então, o episódio foi segurado, né? Esse episódio, diferente do primeiro, que aparece muita gente, e tem muita coisa, né? e tem muita coisa, esse episódio teve o trio, Sim. segurando o tempo inteiro. Sim, e O tempo aí, inteiro. nessa cena aí que a gente tá vendo, pro pessoal que tá vendo no YouTube, tá conseguindo ver essa tomada que eu falei da Ellie, que é muito boa, que é o Capitólio, tomada, a bandeira americana lá, que tem que ter, né? E aí termina o episódio. Termina o episódio e a gente ouve lá a música, né? Que a gente vai ouvir aqui no final do episódio também. É a música do jogo 2. E, cara, é isso. Eu achei um puta episódio. Eu acho que eu gosto mais dele ainda mais agora falando dele. Ele é muito, muito bom, muito bem construído. Ajuda ele ter sido um pouco menor também, então. Não que eu não quisesse mais 1 hora de episódio, mas. É, é bom, ele tem né, os atos dele certinho, assim, sabe? E a curva dramática dele vai extrapola todos os limites pra mim, né? Sim, Porque você sai da cena do clicker, você sai da parte do clicker, você tem um respirinho, uma cena sim. muito bonita pra você dar uma descansada e logo depois a gente já Depois, tem isso e é fudido, cara. ser massacrado de novo. E, cara, isso de novo, é a mesma coisa que eu falei no primeiro episódio. Isso é Last of Us. Isso é o Sim, jogo. O jogo tem como objetivo, um dos objetivos dramáticos dele é exatamente ter esse mundo que te oprime sim. psicologicamente praticamente o tempo inteiro.
né? E aí é uma coisa que eu não gosto tanto no jogo, e aí eu acho que é mais uma coisa, não do The Last of Us assim, mas da Naughty Dog como um todo. O André de jogabilidade falou isso e é verdade. É uma das coisas que me faz desgostar um pouco dos jogos da Naughty Dog, que é os encontros de combate. Eles são muito gratuitos às vezes, pelo menos nos primeiros, porque eu joguei o Uncharted 1, um pouco do 2 e eu joguei um pouco de The Last of Us 1. Então, assim, em todos esses, aparentemente eles melhoraram isso um pouco, mas em todos esses, os confrontos e negócio é muito gratuito, sabe? É uma conversa, aí do nada um monte de gente aparece. Então, é sempre um perigo, assim, é sempre um perigo, uma tensão, É. uma dramaticidade que E, te leva velho, pro combate. E é sempre a receita do sanduíche, eu entendo isso, tanto que tem coisas e que não é o falam melhor sobre combate, e não é o combate mais gostoso do mundo de jogar no controle, né? Vamos combinar. Então isso torna. É por isso que eu sempre parei de jogar os jogos da Naughty Dog. O tanto que o único Last que eu of Us, terminei foi o primeiro Uncharted. tanto que o Last of Us Parte 2, ele melhora muito isso. Tanto que existem críticas, e eu amo Last of Us, tá? Como jogo e tal, um dos meus jogos favoritos da vida. Tanto que eu tenho a tatuagem aqui da L do 2 e tal no braço e vou levar pro resto da vida. Mas né, você tem aquela crítica de, beleza, quando o Last of Us saiu como jogo em 2013, ele tomou o mundo de assalto. Mesmo. Sim. Assim, eu lembro de entrar no hype do jogo, todo mundo que tinha um PlayStation 3 entrando no hype do jogo, porque todo mundo estava esperando mais um Uncharted meio que para fechar, ou talvez um God of War para fechar o PlayStation 3. E veio do nada. Veio do nada uma nova propriedade intelectual da Naughty Dog, que era Last of Us, e todo mundo olhando assim, falou, peraí. Era o jogo mais bonito do PlayStation 3, né? Porque normalmente o último jogo de uma geração é o mais bonito, né? Porque a galera já tá no máximo de exploração do hardware. E era a Naughty Dog fazendo uma coisa completamente diferente de Uncharted, porque Uncharted você tem um combate completamente despirocado. Nossa senhora, é Quando muito. eu tô jogando Uncharted, cara, eu só consigo pensar em Top Gun 2 naquela cena do body count, assim. Perfeito. Porque Perfeito, você mata, velho. cara, Nossa senhora. quem é o Rambo perto do Drake? Não Sério? tem nem aquela quantidade de pessoas no mundo que o Drake mata. Não tem. Cara, você chega numa vila abandonada, num oásis do deserto, na casa do caralho do mundo. Você vai matar pelo menos 150 pessoas. Tranquilo, Aí fácil. você pensa, como é que essas 150 pessoas já estavam lá te esperando, entendeu? E assim, pra gente não entrar muito nisso, mas como que alguém paga esse tanto de capanga, né, bicho? Assim, não precisa pagar porque eles morreram, mas tudo bem. E aí, e assim, o lance e essas, né, esse sanduíche que é o jogo, né, de ter uma cena com drama, com história, que te leva para um lugar e o lugar vai ter combate, aí rola o combate. Esse sanduíche que a Naughty Dog faz com Last of Us no jogo, o primeiro é muito isso até o final, sabe? No 2 eles já dão uma quebrada, já colocam mais coisas no combate, nananã. Mas, cara, eu tô falando isso tudo porque o desafio que o Neil Druckmann e o Craig Mazin têm na mão eles têm muita coisa na mão. Então, eles têm que fazer escolhas. Não tem como você levar uma série desse tamanho sem fazer escolhas, deixar coisa pelo caminho. E, cara, eles estão fazendo de forma muito bem feita até agora. Assim, muito bem feita. O que a gente critica é coisinha. É o nitpicking do nitpicking pra poder achar alguma coisa que, tipo assim, a gente tem essa incongruência aqui e essa aqui, e é só. E aí, deixando meus 2 centavos em cima da mesa sobre o beijo, de novo, né? Escolhas. Então, assim, o Neil Druckmann, ele deixou uma escolha muito clara, que era aumentar o volume do terror e da tensão que tem no universo de Last of Us. Ponto. Isso. E principalmente eles tiveram que fazer uma mudança drástica em relação a como a contaminação e como que o fungo se manifesta no mundo, né? Por causa dos esporos. E aí... E assim, cara, se você não gosta dessa mudança de não ter os esporos, você não vai gostar de nada que ele afetou. Tipo, não ter os esporos, não ter a massa, ter os tentaculinhos, ter... Cara, algumas outras coisas que vão com certeza ter de diferente em relação aos esporos. Então, cara, assim, é melhor, assim, é uma mudança e ponto, sabe? E é uma mudança, e assim... Eu sou totalmente a favor da mudança, porque eu também ia ser pavoroso ver eles de máscara o tempo todo. E outra coisa, é uma mudança feita com certeza, sabe? Sim.
Tipo, olha, a gente tem certeza. É muito né, consciente a escolha. É consciente e eles bancam a aposta. Isso, e Eles como a gente bancam falou o que eles antes, escolheram, sabe? até fisicamente não seria mais fantasioso ter os esporos do que não ter. Assim, óbvio que nós estamos falando da série de ficção, etc. Mas assim, é mais questionável os esportes, tanto que isso já era questionável. Muita gente que jogava o jogo questionava isso, mas, velho, se você viu os esportes, você já respirou, né? Ele há muito tempo. Então, o próprio Neil Druckmann fala que isso Se ele você passa por sabia. uma área de esporos, ele vai ficar na sua roupa e os personagens têm a mesma roupa o Sim, tempo todo, né? Ninguém enfim, troca de roupa, todo mundo fedorento, todo mundo catinguento. Então, assim, cara, a sua caatinga tá cheia de esporo, e assim, cara, não vale a pena ficar falando disso toda hora, apenas aceitar que é uma mudança, velho, e vambora, sacou? E não sacrifica a história, cara. A história tá belíssima. Pelo contrário, velho. A gente vai experimentar o drama, o terror, a suspense em várias outras formas que a gente não experimentou jogando o jogo. Olha que doido. Isso é válido, velho. Isso é muito válido. E é uma forma de experimentar uma história incrível de outra forma. Então, pela primeira vez, que é a vez mais do caralho que tem. Sim, exatamente, né? Muita gente, a gente fala isso pra obras que a gente ama muito, né? Eu costumo falar isso, cara, eu daria tudo pra poder assistir isso ou jogar isso pela primeira vez de novo, né? E as pessoas que amam tanto The Last of Us estão tendo essa experiência. Então, assim, eu entendo a crítica, eu entendo não gostar, eu entendo ter amor pelo negócio, mas, cara, eu gosto de ver coisa nova. Posso dar minha opinião se faz sentido ou não, se eu critico ou não, mas, cara, é uma mudança. Eu gostei, particularmente gosto, mas entendo que eu não gosto, mas vamos tocar pra frente, sacou? Tem um vídeo do Gaveta que eu gosto muito, que ele fez uma lista de filmes que ele gostaria de esquecer. Mas ele gostaria de esquecer para quando ele visse de novo, ele tivesse aquela experiência da primeira vez. Sim. E é isso que a gente tá falando aqui. Sim, então, assim, cara, a série, para mim, o grande trunfo da série até agora, com 2 episódios, é oferecer uma nova primeira vez para conhecer a história de Last of Us. Sim. Especialmente para quem jogou o jogo, Sim. sabe? Para não ser uma coisa repetida, para não ser protocolar, sabe? O cara, fã do jogo vai ficar lá vendo, eu já sei o que vai acontecer, Cara, que chato. Cara, eu vou assim, dou uma sugestão para todo mundo. Assim, não existe isso de alguma coisa vai estragar a sua infância, alguma coisa vai estragar a sua obra. Não vai. A sua obra, tirando raríssimos casos, a sua obra original tá lá. Não tem nada. Pode voltar não... pelo tempo que se você cara, da hora que você quiser. A Ellie no terceiro episódio dá um tiro na cabeça do Joe. Não vai estragar The Last of Us porque o jogo continua lá. Entendeu? Então, assim, tem nada que vai estragar a sua infância, velho. Nada. Não é porque Thundercats tá num traço fofinho do Cartoon Network que vai massacrar o desenho dos a galera que reclamou da She-Ra. Você nem assiste She-Ra, meu irmão. Você tem 30 anos, cara. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. She-Ra tem 18 anos, 20 anos, 30 anos. Então, assim... E outra coisa, a maioria dessas coisas que a galera gosta e reclama é tudo uma merda. Uma merda os antigos. Uma merda. Se você for assistir de novo, você não aguenta assistir 10 minutos. Enfim, vamos terminar. O episódio termina, né? E aí a gente encerrou aqui. Eu achei um ótimo episódio, mas a gente já deu opinião, não sei o quê. Braculino, pergunto. Quem foi o MVP do segundo episódio, Infectados? Cara... Mano... Pois é, velho. Não tem como, cara. Foi a Tess, cara. Pra mim também é a Tess. Cara, foi assim... Quando o episódio termina e tudo que acontece depois quando você vê de novo, né? Ela é a cola. É o hacking da Tess. Sim. E esse hacking, eu ouso dizer que foi mais denso, mais profundo que o jogo. Não, muito mais, muito mais. E eu te digo uma coisa, cara. Me deu vontade de conhecer mais sobre a história da Tess. Aí, se eles vão fazer uma série de spin-off, se eles vão contar isso numa revistinha, não sei, quero saber. Eu quero saber o que de ruim a Tess fez, o que ela tinha. Diz que tinha uma história que foi cortada do jogo e meio que falava que a Tess tinha um filho, um marido e um filho, e eles foram infectados, ela matou o marido infectado, mas ela não conseguiu matar o filho e ela meio que trancou ele no porão, assim. E ele estaria vivo lá até hoje na casa.
Eu não gostei muito, eu achei meio Walking Dead demais, assim, né? O Walking Dead meio que estragou muita coisa de história Eu de não zumbi assisti pra mim. Walking Dead, assim. Depois a gente entra nessa toada, mas assim, Walking Dead pra mim Não, morreu na assisti o primeira. Walking Dead, eu parei de assistir no episódio que eles explicaram a contaminação. Na primeira temporada eu parei de assistir. Eu Mas eu parei na li. primeira temporada quando rola um Deus Ex Machina de estamos presos, olha, eu tenho uma granada na minha bolsa. Aquilo ali. Não, assim, mas os quadrinhos de Walking Dead são muito bons até bastante tempo, assim, bastante edições. Sim, e Walking Dead, cara, apesar dessa zoeira toda que a gente faz aqui, eu, como fã de quadrinho também, eu reconheço a importância de Walking Dead como uma obra de Sim, cultura não. pop. Um dia a gente pode. Seriado também, tá? Mas assim, como quadrinho. O Seriado pra quadrinho. mim é do que não fazer, como a série. Exatamente. Mas cara, Mas eu acho que um dia pra mim, vale fazer um. cara, o quadrinho e o que o Robert Kirkman fez com o quadrinho Eu acho que excelente. até a edição 100 ali, um pouquinho depois, é brilhante, brilhante, brilhante o tempo inteiro. E aí depois, sei lá, foi uma bosta pra mim. Aí, só pra finalizar, tem uma coisa que deixa o Walking Dead assim, que você vira e fala assim, puta que pariu, como assim? Que é o seguinte, o Walking Dead teve, se não me engano, ele teve muitas edições. Muitas. Mais de 100. Não, 100, tipo, eu acho que teve mais. Teve 200 e tantas edições. Enfim, eu não sei o número, mas é um número muito alto. Sim. Muito alto. E o Robert Kirkman e o parceiro dele, que é o ilustrador, eles produziam igual loucos, velho. Walking Dead foi uma série muito longa, que teve início, meio e fim, e que nunca atrasou a publicação. Isso é loucura. Em quadrinho mensal é loucura. No mercado de quadrinho, isso é insano. E o Walking Dead nunca atrasou. Nunca. Os caras sempre estavam entregando. Tanto que muita gente fala, mas Walking Dead, o desenho não é tão caprichado e tal. Cara, foda-se. O cara tinha que produzir, eu acho, sei lá, 40 páginas. Eu acho maravilhoso, assim. Mas eu acho que vale a pena um dia a gente fazer um episódio Walking Dead tudo. A gente fala dos jogos, dos quadrinhos, da série, do spin-off, a gente pode falar de tudo. Então, mas, assim, enfim, a Tess. Aí tem esse background que cortaram do jogo da Tess. E eu acho, assim, eu quero saber mais dela, sabe? Eu gostei mais da Tess da série, obviamente, porque ela tem um pouquinho mais de profundidade. Ela tem aquela coisa tem até uma cena que a gente não falou disso, que ela tem aquela coisa que a gente sente que ela tem um sentimento diferente pelo Joe, né? Porque ela deita de conchinha lá nele e tal. E ela fala com ele assim: eu nunca te pedi nada, Joe. Eu nunca te pedi pra sentir o que eu sinto. Então, assim, eles deixaram mais explícito que rola uma coisa ali que não é correspondida. Porque, mais uma vez, o Joel não tem humanidade suficiente para ele ter sentimentos por alguém, de verdade, né? Ele se importar. Ele não conseguiria fazer isso. E ali, fazer o Joel acreditar na Ellie é um inicinho de recuperação de esperança e humanidade no Joel, né? Então é muito importante ela ter feito ele acreditar nela. Tipo assim, ela de fato passa a se tornar uma coisa importante pro Joel. Porque não é mais as armas, não é mais o entregar a mercadoria, né? A Ellie já tem um propósito diferente. Então já virou outra coisa para ele, né? E isso depois da cena do relógio, né? Dele ter enxergado ela a primeira vez, como a gente falou, ela agora ganha mais uma camada de importância para ele. E tem uma coisa muito doida que é assim, ela praticamente, né, coloca essa moeda de troca na mesa com o Joe do tipo, eu nunca te pedi nada, né? Uhum. E essa frase carrega um peso gigante do tipo, olha, a gente tá junto há sei lá quanto tempo. Né? A gente já... e eu nunca dependi de você, nem te pedi pra... Eu nunca te pedi nada em troca de nada, desde sentimento, qualquer coisa. Sim. E aí ela pede, né? Nos momentos finais ela sabe que ela vai morrer, então ela pede isso, sabe? Por isso que eu falei que assim, pra mim a Tess é o MVP, porque que é o hacking dela, cara. Isso, e torna o sacrifício dela mais pesado ainda, mais forte, sabe? Muito mais. E tem uma coisa que eu achei muito doida, que o episódio acaba, mas o Joel ainda não acredita. Ele sai do Capitólio com a Ellie, porque ele tem que sair dali, porque vai tudo pro saco. Sim, ele ainda tá... Seja pela horda ou seja pela explosão. Agora, tanto que, igual você falou, ele é que afasta dela. Você vê que a chave dele de sobrevivência, né, muda
Do Mas 0 assim, pro 1, uma por velocidade ele ter saído com a Ellie e daquele jeito, e aí eu acho que disso que a gente vai ver um pouco mais, eu já acho que assim, a gente já viu a primeira, ele enxergando a Ellie a primeira vez, é, e agora ela recebe uma segunda camada. Por quê? Ainda no mínimo a Tess morreu pra salvar sim, ela, sabe? eu não posso deixar isso, né, não posso deixar tudo isso sem Então, mão. assim, o mínimo que eu vou fazer é levar ela até o Bill e Frank que ela falou que tem que levar. É isso. Então, assim, É isso. querendo ou não, já é uma segunda camada de importância, porque o Joe já não tem mais nada em troca. Exatamente. E não tem ele pra deixou voltar, muito. Ele vai voltar pra quê, Então, sabe? e ele deixou muito claro que ele só tá fazendo. Ele só ia fazer por causa das armas, por causa da bateria, do negócio. Nem era arma, né? Era arma no jogo. Por causa da porra do negócio pra ir atrás do Tommy. Mas Então, tem uma assim. coisa muito doida que é assim, pelo menos do jeito que eles falam, eles iam fazer isso tudo juntos. Sim. Né? Tanto que quando o Joe fala, acabou, vamos voltar para casa, e ela fala, não tem casa, na cabeça do Joe vamos voltar, a gente continua seguindo a nossa vida junto, igual a gente Isso. já que pra mim tá bom demais. E é uma coisa assim, aí eu vou trazer a carta da jornada do herói. E eu nem gosto de citar muito, não, porque virou um negócio, né? Virou na boca de todo mundo e as pessoas usam de forma meio errada. E um dia a gente pode falar disso. Mas ali é o seguinte, ali é ela falando pra ele, por quê? Porque é um momento interessante da jornada do herói que ali finalmente o Joe, né? Todo o herói não aceita a quest, né? Todo herói vai recusar a jornada. E o Joe tá recusando a jornada desde que eles encontraram ele. Ali, por causa da Tess, a Tess faz ele aceitar a jornada finalmente. Então, por isso que é um momento tão importante nesse sentido, e também no sentido de não existe volta. Uma vez que a jornada começa, você nunca vai voltar para o mundo comum mais, né? Assim, e isso já teve tem várias transformações. O mundo comum do Joe já é o dia a dia padrão do Apocalipse, né? Porque o mundo dele já mudou uma vez, tal. Então, ali fica muito claro que não tem volta, Joe. Não tem, acabou. Agora que a jornada começou, não tem mais volta. Você vai ter que ir até o final. E isso voltar pra onde? né? Voltar pra quê? Isso tá ali na entrelinha de que ele finalmente aceita, quando ele finalmente deixa ela, ele finalmente tá aceitando a jornada dele. Assim, ele ainda não sabe, mas ele já aceitou. Talvez ele ainda não saiba totalmente. Ele ainda não comprou a jornada, mas ele aceitou a jornada. E aí, pra gente ir caminhando pro nosso final aqui, quem que você acha que foi o vilão do episódio? O vilão é o Clicker, né? O vilão é o Clicker, assim, é o vilão literal do episódio e o vilão de todos os sentidos, porque é do Clicker que vem a mordida da Tess também, né? Então, exatamente. Pra mim, o Clicker foi quase o MVP ali do episódio, mas assim... Muita gente pode dizer que o vilão foi o beijo. Inclusive, vi gente falando que o grande vilão é o beijo, mas não acho. Eu acho que eu prefiro deixar o Clicker como vilão, porque, cara, eu senti... Nossa, foi terrível. Não, assim. a entrada, E pelo fato de matar a Tess, né? De ser o que causa a morte da Tess no final das contas. E tem uma coisa muito doida que se você for puxar em todos os filmes, série, quadrinho, animação que tem monstro, a entrada do monstro, a entrada do bicho, a apresentação dele, né? Precisa de uma entrada textual. Foi doido demais. Então, assim, a apresentação deles pela primeira vez, pra mim foi um negócio emblemático, assim, sabe? Foi muito do caralho. O jeito que mostra desfocado. E depois a cena, que é a cena que tem no trailer, né? Que a gente vê ele abrindo a boca. E nossa, é desesperador. Tem um vídeo muito legal no canal da HBO que mostra sobre por trás de criar o clique, aí tem os prostéticos lá. O cara que fez as próteses, né? A maquiagem, é um cara, assim, absolutamente brilhante. Tem Oscar, se eu não me engano, tem Oscar, mas ele trabalhou em produções absurdas. A Isabela Boscov fala no vídeo dela mais precisamente sobre ele. Eu esqueci o nome dele, o que ele fez, mas assim, é só coisa foda demais, assim. Ele fez o Vecna, eu lembro dele ter feito o Vecna do Stranger Things 2. 4, sei lá qual o Stranger Things que é. Enfim, é um cara muito bom e, cara, ficou muito, muito, muito foda. Muito foda. E é legal que eles falaram que os atores que fazem os clickers, eles são fãs do jogo, então eles já sabiam meio que como se movimentar, como fazer, é muito doido, assim. Cara, a quebradinha, a interpretação corporal dos atores. Muito bom, muito bom, muito bom. É incrível, assim. Então, Braca, pra gente se despedir dos nossos 3 ouvintes de sempre, vamos ranquear os episódios. Agora a gente tem uma discussão, que agora tem 2.
Pois é, agora Então, tem assim, dois. até então o primeiro episódio figurava no primeiro lugar. E agora, Decisão, Braca? A gente decisão muda? difícil. Não sei. Não sabe? Não sei, não sei. Cara, eu matutei isso tanto, velho, pro episódio e não cheguei numa conclusão, assim. Os dois estão Eu muito tenho. perto, tá? Pra mim, assim, Não, muito, tô muito muito perto. perto. Ó, Mas, falei, depois eu falo. cara, pra mim o primeiro ainda continua em primeiro lugar. É, Porque, pra mim também, pra mim também. assim, é muito difícil porque aquele início é muito bom, né? Ele é muito foda. Os temas, assim, não que eu não goste do tema esperança desse episódio, mas o tema do primeiro episódio, da humanidade do Joe, da forma como eles mostram isso, aquela cena da criança e tal, eu ainda prefiro o primeiro episódio, mas por muito pouco, assim. E porque ele é um episódio maior também, ele acontece mais coisa, e ele é muito emblemático, eu acho. Eu penso a mesma coisa, tá? Por isso que eu tava matutando aqui, eu ia sacramentar exatamente o que você falou. E tem um outro ponto também que é assim, o fato do episódio ser maior é mais difícil, velho. É. É mais difícil você sair do ponto A ao ponto B e entregar o que entregou. Sim, sim. Tanto que, eu não sei se a Aí, gente falou isso no outro se a gente usar o episódio. raciocínio do episódio como se fosse o MVP, É. o primeiro episódio, ele é o MVP, ele é um... Ele tá ali, ó. Ele é tipo um Eu Kobe acho que Bryant vai, do rolê, tá eu ligado? diria que vai ser muito difícil, não impossível, porque a gente É sabe possível. das coisas que vêm por aí. Eu acho que vai demorar ele sair do primeiro lugar. Eu também acho. Também acho. Eu acho que é difícil, porque o prólogo e a abertura como um todo, né, até dar o time skip de 20 anos, é muito forte, cara. É muito perfeito. É muito forte aquilo ali. Muito Porque ao forte. mesmo tempo que ele evoca a essência do material original, ele apresenta de uma forma diferente e única. Nossa, cara, é muito forte. É a primeira, é a questão da primeira vez, tá Sim, ligado? eu amo. De você experimentar todos os sentimentos pela Cara, primeira vez, não é de novo. e Não é assim, repeteco. a gente pode até fazer um ranking depois dos prólogos. Eu acho que eles vão botar um prólogo, assim, em todos os episódios. Espero que coloque, porque eu adorei os dois até agora, dos melhores prólogos. Os dois são Também. fodidos, mas eu ainda prefiro o primeiro. Ele também, entendeu? E aí, pra poder fechar de verdade, cara, o que esperar dos próximos episódios? É uma pergunta que, enfim, a gente já conversou muito em off, mas eu acho que vale a pena deixar registrado aqui, cara. O que você acha? Acha? Eu acho que a gente vai guardar pro 3 mesmo. Você acha? Beleza. Porque, assim, tem o trailer e tal, mas eu queria. Porque eu ainda. Porque eu tô entrando no terreno desconhecido agora. Porque a última vez que eu joguei mais longe, o jogo 1, foi chegando a encontrar o Bill. Você fica de cabeça pra baixo? Isso Exatamente, a Isso. parte do Bill. E aí eu não conseguia passar de nenhum, eu fiquei puto, parei de jogar. A última vez. Cara, pois é, eu acho que essa, assim, é uma discussão, eu super entendo, vamos deixar, porque assim, como a gente já vive falando, né, Last of Us não é só uma obra de zumbi ou mundo Ela é muito mais do que isso. É sobre pessoas, é sobre personagem, é sobre o arco dos personagens, a história que cada personagem tem. E o trailer geral, que saiu logo depois do primeiro episódio, né, o trailer que a HBO soltou, cara, ele joga uma luz, sem brincadeira, eu fui revendo várias vezes, ele joga uma luz se bobear até o último episódio. Ele joga uma luz até o season final. Então meio que dá pra ver o que eles vão trazer, quais os personagens eles vão trazer, e consequentemente os arcos, e cada beat, como é que isso pode se encaixar dentro da série até o último episódio, né? Que aí é uma coisa que você tinha me falado e eu não sabia oficialmente, que a história do jogo fechada estará na primeira temporada. Isso. A primeira temporada é The Last of Us 1. Parte 1, né? O jogo. The Game. The Game, the Movie. The Movie, The Game. The Movie, The Game. The Series. Você sabe que tem um jogo que chama isso, né? Que é o do Peter Jackson, que é o King Kong, Peter Jackson's King Kong, The Movie, The Game. Jesus. Coisas que os anos 2000 fazem com você. Então, fica aí, ranqueados os episódios. Primeiro episódio continua em primeiro lugar. Segundo episódio, segundo lugar, obviamente. A partir do próximo, a gente vai ver se tem alguma mudança ou se
ou se vai ser em sequência, né, velho? Eu só vejo o seguinte, cara. The treta has been planted, meu amigo. Olha lá, ó. Olha lá. A Pioca deu E uma aí, ajeitadinha aqui. galera, semana que vem, episódio 3, estaremos aqui. Sim. Em algum dia da semana, né, a gente provavelmente tá lançando o primeiro e segundo episódio juntos aí, tudo junto, pra poder segurar no tempo aí, tentar uma coisa que a gente tá fazendo tudo sozinho. E nos vemos no próximo, então. Espero que vocês estejam gostando da série e dessa discussão legal aqui que a gente tá fazendo, que eu tô gostando bastante. E vem conversar com a gente, viu? Nossos 3 ouvintes. Isso, comece a seguir a gente nas redes todas aí. Vamos deixar o link aqui na descrição dos episódios para seguir, porque é muita coisa para ficar falando. Sim. É tudo review. Reviewcast, ou se não achar, a gente deixa o link aqui e você procura. Uma hora você vai. Com a gente também nas nossas redes. Aí pode é o link, chega lá. Tranquilo. Tamo aqui. É isso, gente. Então, encerrando o episódio. Valeu. Deixa eu trocar a ceninha aqui para terminar bonito no vídeo. Aí, ó. Logo mais tem mais.